Legal, então, pessoal. Boa noite a todos. Tá? Espero que tenham tido aí um ótimo final de semana, tenham aproveitado aí, né? Tenham tido um ótimo dia de hoje. Todo mundo aí fase vermelha, né? Todo mundo quietinho em casa, né? Tá bom. Estão me escutando, né? Ixi, acho que não estão, né? Pessoal, boa noite a todos, então. Eu espero que vocês tenham tido aí um ótimo final de semana, que vocês tenham trabalhado esses 2 dias aí bastante, ou de fase vermelha aí, esperando o governo dar um start aí para a gente voltar a trabalhar os que não são essenciais, né? Bom, vamos lá, né? A gente está aqui com a nossa aula. Vocês estão me escutando bem aí, né? Dá um ok no chat aí para mim. Beleza, então. Tá ótimo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar aí um pouquinho de controle, o que é um controle, o que é um processo, o que é uma variável, quais são os tipos de controle que a gente tem, quais são os tipos de sistemas que a gente tem, né, o que é uma planta. Então, a gente vai, né, definir aí alguns itens aí que a gente fala quando a gente trabalha em automação industrial, tá bom? Então essa é a ideia aí da aula de hoje. Às vezes até pode ser que o professor de controle tenha dado um pouco para vocês, afinal de contas é um pouquinho, né? Ele entra um pouco na minha disciplina, eu entro um pouco na disciplina dele, enfim, a gente vai dar hoje, amanhã, acho que a gente vai dar juntar aí as duas disciplinas e falar um pouquinho, né? Às vezes posso estar entrando no que ele já falou um pouquinho, mas não se espantem, tá? Então vamos lá, falar de controles e processo. Então a primeira coisa aí, né? Vamos pensar aí, né, da necessidade do controle automático. Por que será que uma empresa, né, investe? Por que será que uma empresa tem a necessidade de instalar um controle automático? Você vê que tem duas setinhas saindo aí, né, indo para dois campos aí totalmente diferentes, né? Então, por que vocês acham aí? Coloquem aí no chat. Por que vocês acham que uma empresa tem necessidade de fazer um controle automático? Por que isso necessita? Redução de custo, agilidade, produtividade, tudo isso está dentro. Gastos, falha humana, funcionários, exato. Muito bom. Organização, é um tipo de colocação. Velocidade na produção, muito bom, muito bom. Legal. Menos riscos de acidente, ótimo, ótimo. Qualidade, isso, exatamente. Tá ótimo, então. Então, olha só. A primeira das razões, né, é porque o homem não é mais capaz de manter o controle a contento daquilo que está se fazendo, né? Então a produção, né, ela tem necessidades que um homem não consegue mais manter, né, aquilo que a empresa necessita, aquilo que a empresa prioriza, né? Então aí a gente pode elencar em cima disso vários itens, né? Então, por exemplo, o Rafael aí falou de qualidade. Então você pode
a gente pode notar que às vezes a gente necessita de um controle automático justamente porque o homem não consegue mais manter a qualidade que ele deseja na produção. Por quê? Porque ele não tem mais condições de fazer isso. Tá bom? Velocidade na produção, igual o Matheus falou. Então, a sua produção está tão rápida que um homem, por si só, não é capaz de controlar essa produção. Tá bom? Basicamente, o que o pessoal comentou seriam esses itens aí. E a outra parte é para propriamente elevação da produtividade. Exato, o cérebro não acompanha realmente. Aí na parte de elevação, né, da produtividade, né, a gente tem aí, né, um aumento de produção, a diminuição, né, dos funcionários, como falou Vinícius aí, né, corte de gastos, então eliminação de gastos, redução de custos, né, então tudo isso é o que leva, olhando esse ponto de vista, né, olhando esse ponto de vista aí de elevação de produtividade. Então, olha só, o primeiro dos itens aqui, a gente, deixa eu colocar um marca-texto aqui. Então, o primeiro dos itens aqui é a produção elevada do sistema. Então, por exemplo, a nossa fábrica está produzindo tanto que, por exemplo, você não consegue mais carregar a produção, o estoque. Então, os homens não têm mais capacidade de carregar o estoque, por exemplo, na mão. A produção é tão alta que você não tem como carregar, né? Imagina, por exemplo, você carregar lá os caminhões aí da Brahma, né, da Skol. Não tem jeito, né? A produção é elevada, muita gente precisando. Então, eu tenho que realmente colocar um controle ali, porque, né, um tipo de mecanismo de produção, de mecanização, né, mecanização, justamente por conta da produção elevada aí. O ritmo acelerado da produção, então a produção é tão rápida, né, que o homem não consegue realmente acompanhar. E junto com isso, a precisão requerida na produção. Então, a gente tem um exemplo, né, desses dois itens aí, né, que a gente observa, até o aumento de confiabilidade também entraria nesse. Tem uma certa fábrica de velas automotivas, então as velas automotivas tem lá um sisteminha, né, em que você tem, né, um ignitor aí, né, um ignitor, e eu tenho que manter uma distância padrão, né, entre os dois pontos vivos aí da vela de ignição, né? E aí foi colocado, por exemplo, no sistema de produção dessa indústria, uma câmera fotográfica, né, uma câmera de filmagem, na realidade, que ele consegue medir a distância entre esses dois elementos aqui. Então a produção é executada, alguma coisa aí, tipo de 500, 600 peças por minuto, e todas essas peças são medidas essa distância aqui e verificado se está conforme ou não conforme, né? Então o ritmo é muito rápido, né? Eu tenho uma precisão para essa produção, né? E eu tenho que confiar, né, nesse produto, nesse exame, nesse teste que está sendo executado. E o item E é o principal argumento inicial de robotização, né? Quando a gente tem o aumento do nível de perigo, né? O pessoal aí não colocou isso aí, né? Não colocou isso aí. Onde que, por exemplo, a gente tem
robotização aí justamente para a gente eliminar o perigo? Onde que nós podemos ter robotização aí para eliminar o perigo? Dá um exemplo aí no chat pra gente. Seja mais específico, né? Aonde que a GM implantou robô em primeiro lugar? Em quais departamentos? Exatamente, solda e pintura, que eram justamente os locais, né? Então a solda é de muito perigo, né? E a pintura é um local aí de insalubre, né? Então aí o Lucas está falando também de prensa, também é um local onde esse controle, né? Esse perigo leva a gente a fazer o uso aí de controles automáticos, tá bom? Então são bons exemplos aí que vocês colocaram. Agora, elevação de produtividade a gente sempre tentado a falar. Drone, exatamente. Drone é um exemplo bom de aumento de nível de perigo. Você leva a bomba lá e o cara não precisa estar perto, né? Se alguém mirar naquele drone, vai perder um drone, né? É caro, etc, tal, mas só isso, não vai se perder vidas, né? Mas sim só o drone. O drone ele também é conhecido como VANT, né? Veículo autônomo não tripulado, né? Então é um exemplo legal, né? O drone para essa condição. Agora, quando a gente vai para o outro lado, né? Então, quando a gente vai aqui para o lado de baixo, na elevação da produtividade, o que a gente tem? Primeiro, necessidade de redução de mão de obra. Então, eu quero retirar mão de obra da minha empresa, né? Então, para quê? Porque eu tenha uma produção melhor e também eu não gaste, né, com funcionários. O aumento da eficiência operacional das instalações. Então, por exemplo, no vídeo da aula passada, a gente viu lá na Mercedes que eles tiveram tanto um aumento na velocidade, né, dos caminhões, né, na velocidade com que os caminhões eram feitos, e também um aumento na redução de consumo de energia, né? Então, o consumo de energia melhorou. Então, o sistema ficou todo mais eficiente, né? E redução do custo mesmo operacional do equipamento em si. O corte também é um outro exemplo aí de atividade perigosa, né, em que quando a gente coloca um controle automático, a gente pode eliminar, né? Então, tá ótimo. Bom, o que é um sistema? É um conjunto qualquer de componentes interconectados, interligados, né? É óbvio que eles têm relação de causa e efeito. Houve uma determinado atuação em um ponto, em um dos elementos, vai acontecer, vai responder, o sistema vai responder com uma outra, né, com um outro fenômeno, tá? E eles, obviamente, atuam em conjunto, atuam como um todo. E óbvio que tem que ter um determinado objetivo. Não pode ser um sistema que não tem uma determinada finalidade. A imagem está abaixo e bem pequena. Essa imagem aí que fala do sistema, é isso? Assim,
No meu celular aqui, unicelular aqui, ele tá normal. Eu só deixo ele menor porque eu estou dividindo a tela com o chat, né? Então eu fico olhando o chat e fico olhando Então por isso que ele está um pouquinho menor, mas na minha tela ela tá completa aqui, tá? Travou a sua tela. Pode ser. Pode ser. Né? Bom, então, tudo bem, ó. Então, um sistema é um conjunto de componentes que estão conectados e ele tem uma determinada finalidade, ele tem um determinado fim. Não pode ser, né, um conjunto feito lá que não tenha uso, né? Então, olha só, esse do lado esquerdo aí que apareceu, isso é um sistema o quê? O que envolve esse cara aí que está do lado esquerdo? Isso é antes da minha aula de microprocessadores, hein? Esse sistema aí do lado esquerdo é um sistema o quê? Que tipo de sistema? É um sistema de mecânico? É um sistema químico? Opa, exatamente. Então é um sistema digital, né? É um sistema digital. Tudo bem? Agora, esse sim é um sistema eletrônico, não é um amplificador, é um sistema eletrônico. Lá ele tem normalmente aí alguns componentes analógicos, tal. Então é um sistema eletrônico. E esse aí, ó, todo cheio das setinhas. Para quem enxergar, a dica é boa, né? O que é esse aí das setinhas? Que sistema é esse? Químico, exatamente. Exatamente. Roger, não é isso não. Então o que a gente tem ali? Então a gente tem lá um sistema que ele é aberto, ou seja, que você troca dados, troca informações com o resto do meio ambiente, né? Um sistema fechado, mas que ainda tem alguma influência do meio externo, e um sistema totalmente isolado, em que todo a evolução dele está dentro, né, do seu sistema. Então ele não se relaciona com outros sistemas aí, tá bom? Então a gente tem aí alguns exemplos aí de sistemas, né? Então, o que é o sistema estático? O nome já diz, estático é parado, né? Então, as propriedades desse sistema aí, eles não variam com o tempo, né? Eles são fixos com o tempo. Um exemplo é uma viga, né? Uma viga que você vai lá, carrega ela, as cargas constantes, né? Deslocamento pode haver tal, mas é espacial, né? Então eu não tenho uma variação aí, né? Eu tenho aí meu sistema com vigas, tá? Ele foi projetado, pensado, colocado ali, carregado, mas ele está parado. Não é um sistema que vai se movimentar com o tempo, que vai se alterar com o tempo. Não, ele, né, como o nome diz, é estático. As propriedades dele não variam com o tempo. O amplificador também, né, é um sistema estático. Então, os transistores que tem lá, os circuitos que tem lá dentro, né, ele não vai mudar. Você altera a entrada, altera a resposta lá da saída e tal, mas o sistema amplificador mesmo, ele é constante, ele é um sistema praticamente estático. Óbvio que eu, né, vou desconsiderar, por exemplo, nesse sistema
elevações de temperatura aí por conta dele mesmo, né? Então aí isso acaba influenciando e dando uma dinâmica ao sistema. Se você considerar, por exemplo, a evolução da implicação da temperatura nesse amplificador, aí sim você tem uns caras aí complicantes. Esse sistema aí, amplificador linear, o amplificador, ele passa então a ser um sistema que a gente diz dinâmico, né? Então, como o nome diz, esse cara aí, ele varia com o tempo aí, tá bom? Ele pode até variar espacialmente, e ele não precisa ser físico, né? Ele pode ser um sistema econômico, por exemplo, né? Então eu posso ele se encaixa aí como sistema. Nossa, tem determinadas finalidades, eu tenho conjuntos que se encaixam, você tem entradas e saídas, né? Então você tem todo o conceito aí de sistema para um sistema econômico, né? Isso funciona também. A gente tem aí sistemas biológicos, os químicos que a gente já comentou, ecológicos, sistemas de trânsito. Então a gente tem, né, vários sistemas que a gente pode trabalhar, vislumbrar, né, como sistemas dinâmicos aí. São sistemas muito interessantes. Então a gente tem, por exemplo, esse foguete. Ele com a característica principal aí do foguete como dinâmica, ele vai com o passar do tempo, né, ele vai alterando as características do próprio sistema. Então é como se o foguete mudasse, isso aí, o SpaceX. Então é como se ele mudasse o tempo todo. Por que o foguete muda o tempo todo? O que muda no sistema foguete, hein? Aerodinâmica. Você pode, por exemplo, em determinada altura, por exemplo, soltar partes do foguete e ele mudou. Não, o sistema mudou. Ele perdeu lá os tanques de combustíveis, né? Então ele mudou. As cargas que ele vai soltando, exatamente, ele vai ficando mais leve. E principalmente, né, porque você está consumindo combustível, né? Mesmo enquanto ele não está soltando essa carga, enquanto ele não está soltando essas partes, mas ele está consumindo combustível, bastante, né? Bastante, realmente, e aí isso muda totalmente a característica do sistema. Nessa mesma toada, um carro de Fórmula 1, durante a corrida, ele muda muito, né? Quais são as variáveis que alteram lá no carro de corrida, lá na Fórmula 1? O pessoal que assistia a Fórmula 1 de vez em quando. Aerofólio, pneu vai desgastando, né? O peso, como a gente próprio falou, o combustível, né? Então tudo isso aí são variáveis que tornam isso uma... Oi? Exato. Sim. Exato. E aqui em Interlagos ainda começa a chover no meio da corrida, né? Pois é, aí ainda piora mais a coisa ainda, é uma incógnita a mais, né? Uma incógnita a mais. O box é outra alteração, né? No meio da pista você para, box, o pessoal tira, troca tudo agora acho que não tem mais, mas antes o pessoal ainda colocava combustível, né? Putz, era um perigo aquilo lá, né? Ainda tinha um perigo. Então era uma mudança. E aí eu coloquei o outro cara também aí do lado, ó, que também é um cara muito dinâmico, né? Então você vê a relação entre cada componente, aí, governo, família e empresa, né? Que seria um sistema dinâmico. E aí, por exemplo, né, a gente vinha lá o sistema todo estável, todo bonitinho e tal, aí começa
o ano de 2020 e chega a pandemia, tudo isso aí, ó, atrapalhou tudo, né? Atrapalhou tudo. Aí, de repente, o governo aumenta o imposto, diminui o imposto, tudo isso muda. De repente, o governo fala que vai vender uma companhia, né, petrolífera. Isso aí vira tudo uma bola de neve aí, né? Tudo isso aí fica um absurdo, né? Então é um sistema que está se movimentando, né? Ele está se alterando a cada instante, a cada dia, né? Existem ainda as relações conhecidas, tal, mas elas podem mudar, elas podem alterar, tá? Não, política não me envolvo com isso também, não. Ixi, soubesse. Aí o que é basicamente um sistema mecânico? O sistema mecânico, ele tem como principais itens aí, né, massa. Então é um sistema que tem massa. Obviamente aí o controle, a massa tem o que? Ela mantém a inércia, né? Então ele armazena um certo tipo de energia cinética e potencial, né? A gente tem molas aí que conseguem armazenar energia potencial elástica, né? E a gente tem os dissipadores de energia, que são os amortecedores. Então é um exemplo de um sistema mecânico. O que eu tenho como entrada? Força, deslocamento, né? Torque. Então tudo isso aí a gente, né, tem como um sistema mecânico, né? E esse cara pode entrar em movimento, né? A gente pode ter condição inicial, com velocidade inicial, o próprio estado inicial, né? O local, deslocamento inicial. Então tudo isso aí, né, é um sistema mecânico. E tá aí um exemplo, ó. Do lado esquerdo a gente tem aí um diagraminha, né? Então eu aplico uma determinada força F aqui em cima, né? Em cima da minha massa, e eu vou ter mola e amortecedor aí em paralelo para impedir ou melhorar essa movimentação aí, tá bom? Do lado direito a gente tem, né, o mesmo conceito aí, mas representativo, né? De forma representativa. E você vê que eles parecem bastante aí com a representação que a gente tem elétrica, né? Então eu tenho existe uma característica de sistemas mecânicos com características de sistemas elétricos. Então, a mola, ela se comporta aí basicamente como um indutor. O meu amortecedor, né, então o nosso amortecedor, ele se comporta como uma resistência. Enquanto o capacitor é o quê? É a nossa mola aqui, né? Quem que é a bateria? A bateria é justamente a força que está sendo aplicada aí ao sistema, tá bom? Então ele é bem parecido aí com o nosso sistema. E aqui a foto, né, de um sistema real, né? Um sistema real. Isso aqui é um amortecedor de um sistema de amortecimento aí de um carro, né? A bandeja aí de amortecedor com a mola, e obviamente que a massa é justamente o carro, né? Então tá aí dado um exemplo, tá? Aí os que a gente mais trabalha aí no nosso dia a dia, né? Afinal de contas nós somos elétricos, eletroeletrônicos, mecatrônicos, né? Então estamos aqui nos sistemas elétricos. Eles têm os nossos dissipadores de energia, então ele funciona como, né, parecido aí com o amortecedor, são os nossos resistores.
A gente tem aí indutores, né? Então quem faz o papel de indutor aí, de manter uma certa energia aí, justamente a nossa massa, quando a gente faz uma comparação com os meios mecânicos. E a gente também tem os capacitores aí, né? Então esses três que são componentes, todos esses são componentes passivos, ou seja, ele não tem fonte de energia, né? Então eles são circuitos elétricos. Eles são excitados aí por dois tipos de geradores: corrente ou tensão, gerador de corrente ou gerador de tensão. Inclusive a gente trabalhava, né, antigamente, ao invés de a gente montar sistemas mecânicos, a gente simulava eles com circuitos eletrônicos, né? Então o amplificador operacional ele tem um nome desse justamente porque ele fazia parte aí de computadores analógicos, justamente para fazer operações, né, de simulação, tá bom? Então a gente usava computadores analógicos para fazer essas simulações e principalmente com meio mecânico, né? Já se a gente pensar em eletrônica em si, então a gente tem mais, né, toda a parte de semicondutores entrando, né, diodo, transistores, amplificadores, e aí eles passam a ser, por exemplo, componentes não passivos. Por que não passivos? Porque eu tenho uma fonte de energia dentro deles, né? Eu tenho que, por exemplo, para um amplificador, eu tenho que ligar ele na tomada para funcionar, senão não amplifica nada. Então, o que acontece desse sistema? Ele é um componente ativo, né? Então, por quê? Porque ele tem uma fonte de energia própria interna aí deles, né? Então, a gente tem aí motor elétrico, receptor de TV, rádio, aparelho de som, computador, tudo isso, né? Cada um desses é um sistema eletrônico, um sistema elétrico em si, tá? Sistemas de fluidos. Então, para sistema de fluido, a gente tem basicamente dois tipos de sistema de fluido. O que a gente chama de hidráulico, né? Hidráulico, que é justamente quando eu tenho um líquido atuando no meu sistema, e o pneumático, onde eu tenho um gás, né? Então, o gás e o líquido, eles são fluidos, né? Eles são fluidos. Mas eles têm características diferenciadas aí, né? E obviamente os sistemas são um pouco diferenciados. Então, como é que a gente trabalha com sistemas de fluidos, né? A gente vai ter orifício, a gente vai ter restrição de passagem de fluido, válvula de controle que vai funcionar como dissipador de energia, reservatórios, né? Viscosidade, exatamente, viscosidade, a tubulação que vai me trabalhar como indutor, né? E a gente pode excitar, eu posso ter como fonte, né, de energia aí, geradores de pressão, né? Os geradores, os compressores aí, né, seja o compressor de ar ou a bomba, né, no caso de sistemas hidráulicos, e sistemas de escoamento que também funcionam aí como geradores de pressão. Sistema térmico. Então, você pegar, né, olhar, observar do ponto de vista térmico, eu tenho aí uma similaridade também grande com a parte de elétrica, né? Então a gente tem bastante comparativos aí. Então a gente tem transferência de calor. Então eu vou estudar a transferência de calor, como é que ele evolui, e aí o calor ele tem três maneiras de transferir, né? Então, por condução, né? Por condução, aí diretamente você tem que ter ligado aí dois pontos aí, por exemplo, com
algum dispositivo com boa condução térmica, por exemplo, metal. Por convecção, aí essa convecção ela trabalha bastante em materiais fluidos, né? E a própria radiação. Vocês lembram aí o que é a convecção? Como é que funciona a convecção, pessoal? Como é que funciona a convecção, pessoal? Nem sei o que é isso, né, Alex? É uma troca de calor, é uma troca de calor. Tem uma transferência de calor aí, né? Então é uma maneira de fazer transferência de calor. Então, por exemplo, né, vou falar da radiação. Como é que é o esquema da radiação? A condução, por exemplo, eu tenho que ter um meio físico, assim como na convecção também. Então, no caso da convecção, por exemplo, você está segurando aí um pedaço de metal, aí no outro lado do pedaço de metal, né? Então tá lá o meu pedacinho de metal, beleza? Deixa eu mudar aqui a cor do meu ponteiro. Então eu tenho lá um pedacinho de metal, ok? Aí o nosso amigo coloca aí a mão aqui no ponto A, tá frio, beleza, tal. Mas aí deste lado aqui você coloca uma chama, põe uma velinha aqui do outro lado. O que acontece? Esse metal aqui vai conduzir calor e você vai sentir o calor lá no ponto A. Isso aí então é a tal da condução, tá? Então você sente o calor, porque está encostado, ele se transfere aí entre os átomos desse metal que você está segurando. Como é que é a radiação? A radiação é a transmissão via ondas, né? Ou via, no caso aí, via micro-ondas. Então, quando você vai para a praia, né? Aquele calorzão lá tal, vai pro sol, ele não te esquenta? É o sol que te esquenta, não é isso? Como é que o calor do sol chega até nós se entre o sol e a terra eu tenho o espaço, eu tenho vácuo? Então eu não tenho como nesse método de condução, eu não tenho ninguém que possa fazer interface aí e fazer a condução desse calor. Como é que ele vem para cá? Como é que é a transmissão desse calor? Isso é aquela raio ultravioleta, né? São os raios ultravioletas. E o IR, né? Também a infravermelho. Então, na infravermelha é que eu tenho calor. Então, essa radiação é que justamente faz com que chegue. Então, os raios solares, eles transmitem a energia até a gente, tá bom? E a convecção é um fenômeno mais, né? O que acontece aí no caso aí da convecção? Imagine então que a gente tem uma vasilha aqui de água, né? Então tem aqui a minha água, beleza? Aqui, ó. E eu vou começar aqui embaixo, eu vou colocar ela lá no fogão, né? Vou colocar ela no fogão, certo? E vou começar a colocar fogo aqui na minha panelinha com água, né? O que acontece com essa água que está mais embaixo aqui? É ela que vai esquentar primeiro ou é a de cima que vai esquentar primeiro? A de baixo esquenta primeiro. Toda junta? Não, não é toda junta não. É a de baixo, o Roger tá certo, é isso aí. E aí o que acontece? Como ela tá mais quente, a densidade dessa água, ela fica maior ou menor?
Exatamente. E com a densidade menor, o que acontece com essa água? Ela sobe, né? Então ela sobe. Quando a água que está quente sobe, obviamente que alguma água tem que descer. A água fria desce. Ok? E aí o que acontece? Novamente a água que está mais embaixo, ela esquenta e vai subindo. Então há uma mudança, que há uma cinética aqui, né, que a gente justamente chama de convecção. Tudo bem? Então essa cinética, que essa mudança, essa movimentação, né, nas moléculas de água aqui, é que fazem com que haja transferência de calor, né? Então esse efeito aí que a gente vê quando a água está esquentando é justamente a convecção, beleza? Parece a condução, só que ela é uma forma diferente, porque na condução as moléculas elas não saem do lugar, elas começam a agitar. O que é o calor? Né? O calor em si é o aumento da agitação térmica do material. Então você fala, olha, eu estou com 20 graus, quer dizer que você está numa determinada agitação térmica interna, né? Ah, não, eu estou com 38, 40 graus, quer dizer que a agitação interna cinética do material, ela aumenta, mas não há, né, os meus átomos lá dentro, eles não estão se movimentando. Bom, eles não estão se movimentando. Na convecção, não. Na convecção você vê que tá tudo há uma movimentação. Tudo bem? Tudo há uma movimentação. Há uma movimentação do próprio sistema. E isso ocorre, obviamente, porque ele é um fluido, né? Eu não consigo ter isso aí num material, né, tradicional. E obviamente que eu tenho material que tem, né, é capaz de armazenar energia térmica, né, isopores aí e tal. Então a gente tem isolantes térmicos que podem guardar, né, essa energia térmica aí por um determinado tempo, tá bom? Eu tenho o sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? Um sistema misturado, né, em que você juntou, né, dois sistemas diferentes. A maioria dos sistemas de engenharia são sistemas híbridos, em que você mudou aí, você combinou 2 ou 3. Sistema eletromecânico, o próprio nome diz, né? Eu tenho componente elétrico e componente mecânico. E eu tenho também até, né, se você pensar aí, componentes eletromagnéticos, né? Então, né, em outra etapa. Alto-falante. Então, o alto-falante eu tenho toda aquela estrutura mecânica do cone, né, e do próprio vibrador, e a bobina, né, que é um sistema eletromecânico. Um atuador solenoide, um relé, um motor, né, então todos esses misturam aí elétrica, magnetismo e também a própria mecânica. Ok? Sistemas fluido-mecânicos. Então eu tenho lá um sistema mecânico, né, que tem massa, mola, etc. E um sistema com energia, por exemplo, hidráulica, pneumática. A gente vive vendo isso aí no dia a dia, né? Então, exemplo aí, ó, macaco hidráulico, um servo hidráulico, né, um cilindro pneumático, tudo isso são sistemas aí fluido-mecânicos. Né? Termomecânicos, então térmico e mecânico. Então, motor de combustão, né? Então, o motor do nosso carro é um sistema termomecânico. Apesar de... O que acontece ali? No motor a explosão, a combustão interna, e essa combustão, essa explosão dentro do motor, gera
um aquecimento muito alto. Então a parte térmica é justamente para esfriar esse motor aí de forma que ele não danifique, né? Então a parte térmica é justamente para fazer com que ele para manter, né, a temperatura controlada a níveis interessantes aí, né? Que não danifiquem o nosso motor, né? Que ele não chegue a fundir aí, é isso. Então, por exemplo, quem já teve a infelicidade de ter o sistema de radiador aí sem água, por exemplo, por conta que uma borracha, né, rompeu, né, pode chegar, se não controlar isso, ele pode chegar a fundir o motor, né? Então ele trava. Eletrotérmico, né? Então ele trabalha aí justamente com energia térmica e com energia elétrica. Então, aquecedor elétrico, né, de água, doméstico, aquecedor a óleo. Então, eles são todos exemplos aí de sistemas eletrotérmicos, né?